Fala galerinha, sou Felipe Bruni aqui no canal Futebol Maluquinho FC. Você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Antes de falarmos sobre o Campeonato Brasileiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, bora lá então falar do Campeonato Brasileiro. Tá chegando a 8ª rodada que começa nesta terça-feira. Mas antes de falarmos da 8ª rodada do Brasileirão, vamos ver como está a classificação. O Flamengo lidera com 14 pontos em 7 jogos e a mesma campanha do Bahia, que é o vice-líder, porém o Flamengo leva vantagem no saldo de gols. O Botafogo é o terceiro colocado com 13 pontos e uma campanha muito parecida com a do São Paulo, que é o quarto colocado, e do Atlético Paranaense, que é o quinto colocado, ambos com 13 pontos. A diferença está no saldo de gols, e a diferença do Botafogo para o São Paulo é apenas um gol de diferença de gols marcados, porque o saldo de gols entre Botafogo e São Paulo nesse momento é o mesmo. Red Bull Bragantino é o sexto colocado com 12 pontos. Aí, com 11 pontos, nós temos em sétimo lugar o Palmeiras. Internacional é o oitavo colocado com 10 pontos, é a mesma pontuação do Cruzeiro, que é o nono, e do Atlético Mineiro, que é o 10º colocado. Vale lembrar que o Atlético Mineiro ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. E vale lembrar também que Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro têm jogos a menos a fazer. No caso, o Internacional tem 2 jogos a menos. Se vencer esses 2 jogos a menos, chegaria a 16 pontos e seria o líder do Brasileirão. O Internacional tem o saldo de gols 2 e o Flamengo 7, ou seja, um empate e uma vitória. O Internacional poderia igualar a pontuação do líder e do vice-líder Flamengo e Bahia, respectivamente. Cruzeiro e Atlético Mineiro têm um jogo a menos, ou seja, poderiam também ter 13 pontos na competição. Mesmo que o Atlético Mineiro vencesse esse jogo a menos, ficaria abaixo de Botafogo, São Paulo e Atlético Paranaense por conta do número de vitórias, né? No caso, o Atlético Mineiro não perdeu no Brasileirão, mas também venceu apenas 2 partidas até aqui. Queria destacar a campanha do Bahia, uma belíssima campanha que o Bahia vem fazendo até aqui, né? 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, vice-líder, né? Não perdeu nos últimos 5 jogos e vem fazendo jogos bem consistentes, né? Na última rodada conseguiu empatar com o Atlético Mineiro fora de casa. Um bom momento do São Paulo também, o Botafogo também vem num bom momento com o comando do Arthur Jorge, o Flamengo se encontrando. Enfim, o Campeonato Brasileiro vai se desenhando aí para uma grande disputa, bastante equilibrada aí pra gente ir conhecendo aí quem vai se dar bem nesse Brasileirão. Vamos falar da parte de baixo da tabela, aquela parte que ninguém quer estar logo mais. Antes de falarmos da segunda parte do Campeonato Brasileiro da Série A, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação de vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, o 11º colocado é o Fortaleza com 10 pontos em 6 jogos. O time está invicto também no Brasileirão, com 2 vitórias e 4 empates. E nenhuma derrota. O Juventude é o 12º colocado com 9 pontos. O Grêmio é o 13º com 6. O Vasco é o 14º com 6, assim como o Fluminense, que é o 15º. O Criciúma é o 16º colocado, tem 5 pontos. E a mesma pontuação do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense é o 18º com 4. O 19º colocado agora é o Cuiabá com 4 pontos e o Lanterna é o Vitória, que só tem 2 pontinhos na competição e agora é o único time que ainda não venceu nesse Brasileirão. Destacar a campanha invicta do Fortaleza, né, que é o 11º colocado. Uma campanha interessante ali do Juventude, vale destacar que Fortaleza e Juventude têm um jogo a menos, poderia ter 13 e 12 pontos respectivamente. O Grêmio, 13º colocado, tem 6 pontos, mas disputou 5 jogos até aqui, com 2 vitórias e 3 derrotas, ou seja, tem 2 jogos a menos, poderia ter até 12 pontos na tabela de classificação. A campanha muito ruim do Vasco, né, que tem 2 goleadas aí, né, até agora nesse Brasileirão. 6-1 para o Flamengo, 4-0 para o Criciúma. Enfim, o momento do Vasco não é bom, já fez as 7 partidas e tem apenas 6 pontinhos. Isso também se reflete no Fluminense, que também fez 6 pontos em 7 jogos. Não sofreu goleadas, mas também não foi bem aí. Teve uma goleada, é verdade, aqui pro Corinthians, né?
mas no caso o Fluminense está abaixo do Vasco pelo número de vitórias, né? Mas a campanha também muito ruim. O Criciúma tem 2 jogos a menos ainda a fazer, tem a mesma pontuação do Corinthians. O que eu queria destacar é que nesse domingo nós tivemos um jogo atrasado entre Criciúma e Cuiabá. E o Criciúma foi goleado em casa, 5-2 para o Cuiabá. Placar ali realmente surpreendente a favor do Cuiabá e decepcionante contra o Criciúma, né? Que segue ali fora da zona de rebaixamento porque tem um saldo de gols melhor do que o Corinthians. Aí na zona de rebaixamento, os 4 já têm o mesmo número de jogos, né? O Corinthians tem 5, o Atlético Goianiense 4, o Cuiabá chegou a 4 pontos, não tinha marcado nenhum gol no Campeonato Brasileiro, marcou todos os gols no domingo, quando venceu o Criciúma por 5-2 fora de casa. E o Vitória, que é o único time que não venceu no Brasileirão, tem apenas 2 pontinhos, né? Preocupante a situação dessas equipes que estão na zona de rebaixamento, né? Resultado do Cuiabá contra o Criciúma fora de casa foi realmente bem surpreendente aí. Mas tem equipes aí, como eu disse, fora da zona de rebaixamento com jogos a menos, como é o Criciúma, Grêmio, Juventude e Fortaleza nessa parte da tabela de classificação. Agora sim, vamos falar da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos jogo nesta terça-feira e nesta quinta-feira. Na quarta-feira não teremos jogo pelo Brasileirão. A 8ª rodada começa com um jogo decisivo lá em Goiânia, no estádio Antônio Alcioli. O Atlético Goianiense às 19 horas recebe o Corinthians. Os dois estão na zona de rebaixamento e uma vitória pode tirar o Atlético Goianiense ou o Corinthians da zona de rebaixamento, dependendo o que acontecer na rodada, hein? Jogo fundamental para as duas equipes aí que estão no momento complicado no Brasileirão. No estádio Alfredo Jaconi, às 19 horas, o Juventude recebe o Vitória, também no confronto direto na luta contra o rebaixamento. Mas aqui, no caso, o Juventude faz um campeonato interessante. É o 12º colocado com 9 pontos em 6 jogos e uma distância hoje de 4 pontos de vantagem para o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. O Juventude tem um jogo a menos. Já o Vitória é o único time no Campeonato Brasileiro que ainda não conquistou nenhuma vitória e é o lanterna da competição numa campanha desastrosa até aqui, apenas 2 pontos em 7 jogos. Clássico carioca, Botafogo e Fluminense jogam no Newton Santos às 8 horas da noite. De um lado, o Botafogo vive grande momento no Brasileirão. É o 3º colocado e vai pegar um Fluminense que vive um momento dramático no Brasileirão. O time só está 1 ponto à frente do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento e faz uma campanha decepcionante, né? O Fluminense, em 7 jogos, conquistou apenas 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro nesta terça-feira às 9h30 da noite no Nabi Abichadi se enfrentam. Red Bull Bragantino tem 12 pontos em 7 jogos e o Atlético Mineiro 10 pontos em 6 jogos. O Galo ainda não perdeu no Brasileirão. Está posições abaixo aí do Red Bull Bragantino, porém o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, jogo muito interessante na parte de cima da tabela de classificação. Na quinta-feira, às 19 horas, teremos Cruzeiro e Cuiabá no Mineirão. O Cruzeiro veio muito bem, obrigado, está na 9ª posição com 10 pontos em 6 jogos, tem um jogo a menos, faz uma boa campanha, apesar da última rodada ter perdido para o São Paulo no Morumbi. O time vive um bom momento. Pega um Cuiabá que vinha muito mal no Campeonato Brasileiro até a última rodada aí, naquele jogo atrasado contra o Criciúma, onde o Cuiabá goleou o Criciúma em pleno Heriberto Hussein por 5-2 e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Cuiabá segue ali na zona de rebaixamento e é o vice-lanterna com apenas 4 pontos em 7 jogos até aqui. Antes de darmos continuidade à 8ª rodada do Brasileirão, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Então bora lá continuar a 8ª rodada do Brasileirão. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebe o Criciúma, hein? O Furacão vem de derrota na última rodada aí pelo Campeonato Brasileiro. E isso fez tirar o Atlético Paranaense da liderança do Campeonato Brasileiro. O Furacão perdeu, né, 1-0 para o Fortaleza fora de casa. O Criciúma vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu para o Palmeiras na rodada passada, em casa 2-1, mas naquele jogo atrasado foi goleado em casa 5-2 para o Cuiabá, hein? E precisa de reabilitação. O Criciúma que está muito perto ali da zona de rebaixamento. A mesma pontuação do Corinthians, porém o Criciúma tem um saldo de gols melhor e 2 jogos a menos.
Flamengo e Grêmio no Maracanã, jogaço às 8 horas da noite. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, 14 pontos. Só depende dele para manter a liderança do Brasileirão. E pega um Grêmio, que é o 13º colocado, com 6 pontos em 5 jogos disputados até aqui, né? Ou seja, o Grêmio poderia até ter 12 pontos, ou seja, só 2 a menos que o Flamengo. Internacional e São Paulo, jogo muito interessante no estádio Heriberto Ulsen, às 20 horas. O Internacional é o 8º colocado, tem 10 pontos, mas tem 2 jogos a menos, ou seja, poderia até ser o líder do Campeonato Brasileiro. E pega o São Paulo, que vem muito bem, obrigado. Em 10 jogos no comando de Zubeldia, o São Paulo não perde. São 8 vitórias e 2 empates aí. Vive grande momento, 3 vitórias consecutivas. Na 4ª posição, começou a rodada com apenas 1 ponto atrás do líder Flamengo. Então promessa, claro, de grande jogo. E na Fonte Nova, o Bahia, às 9h30 da noite, recebe o Fortaleza, né? O Bahia é o vice-líder do Brasileirão e, dependendo do que fizer nesse jogo, pode terminar a rodada na liderança do Brasileirão. A campanha é muito boa, muito sólida e consistente. O time só não é líder porque tem um saldo de gols menor do que o Flamengo. Já o Fortaleza, que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, claro, não quer deixar as coisas fáceis nesse duelo. Fortaleza tem 10 pontos em 6 jogos e tem um jogo a menos nesse Brasileirão. Poderia até ter 13 pontos hoje. Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, às 21 horas e 30 minutos, finaliza a rodada. O Palmeiras vem bem, obrigado, apesar de não ter convencido ainda nos seus jogos no Brasileirão. Vem de vitória contra o Criciúma fora de casa, no finalzinho. O Lema é um time que não desiste nunca, é o 7º colocado com 11 pontos e começou a rodada apenas 3 atrás do líder Flamengo. Já o Vasco, com 6 pontos em 7 jogos, tenta fugir ali da parte de baixo da tabela, né? Afinal de contas, tem apenas 1 ponto de vantagem para o Corinthians e o Vasco tem um saldo de gols terrível, o pior saldo de gols do Brasileirão. Afinal de contas, já sofreu 2 goleadas nesse Brasileirão.